Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da CBM, mais uma vez aqui trazendo conteúdo para nós, para o nosso aprendizado. Hoje vou falar sobre o Evangelho no Lar, que é um tema muito difundido e a sua prática é bem incentivada dentro das casas espíritas, muito embora o Evangelho seja recomendado para que haja essa discussão dentro da família, dentro do lar, para qualquer um que tenha ele como referência. Nós vamos então abordar o Evangelho no lar e eu já começo aqui com algumas perguntas para nossa reflexão. Você sabe quando ocorreu o primeiro Evangelho no lar? Você faz o Evangelho no lar? Não tenho ninguém para fazer o Evangelho. Posso fazer sozinho? Por que fazer o Evangelho no lar? O primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado pelo próprio Jesus na casa de Simão Pedro, que por sinal a casa dele era um palco ali de muitos encontros dos discípulos e alguns acontecimentos importantes da vida do Cristo. E esse conteúdo, nessa informação, está no livro Jesus no Lar, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E lá tem um trecho que diz o seguinte: naquela ocasião, o mestre levou todos os presentes a refletirem que, se não conseguissem viver em harmonia no próprio lar, com seus entes mais próximos, como poderiam tentar viver em paz fora do lar? Então aqui nós temos uma reflexão muito importante que o Cristo permite ali que a gente tenha, chegue a ela, que se nós não conseguimos viver em equilíbrio, em harmonia dentro do lar, que é a nossa família, nossa sociedade micro, como que eu vou viver em harmonia na sociedade macro? Então ali na família nós nos preparamos para viver a vida mundo afora. Então o Evangelho no lar nos propicia uma discussão sadia em torno de assuntos morais que nos fortalecem e ali vivendo melhor na família, nós podemos viver melhor fora dela. E como eu disse, a casa de Pedro era palco ali de muitos acontecimentos. Lá também temos a passagem em que Jesus cura a sogra de Pedro. É uma passagem curtinha que está em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 18, e diz assim: Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. É uma passagem bem curta, mas o que aprendemos com esta passagem? Eu gosto muito dela. Primeiro, nós ali sabemos que Jesus cura, mas aqui nós não estamos falando de cura física, nós estamos falando de cura espiritual, moral. Através do evangelho dele, do Cristo, quando nós estudamos e compreendemos ele, nós obtemos a cura das nossas enfermidades morais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas deficiências, das nossas enfermidades morais. Segundo, nessa passagem, é muito importante, vale destacar, Pedro tinha uma casa, assim como ele tinha uma profissão. E nessa casa ele vivia com a sogra, porque ele tinha uma esposa e ele também tinha filhos. Então Pedro mantinha a casa dele, trabalhava para mantê-la e era um pai de família, cuidava da sua família, né? E ainda assim encontrava tempo para acompanhar, para seguir os passos do Cristo e aprender com ele. E nós muitas vezes damos desculpas para procurar uma religião, para ler um bom livro, para estudar, fazer um curso, sempre, né, que eu me refiro, buscando o Evangelho de Jesus. Nós damos tantas desculpas e aqui nós temos o exemplo de um homem que ainda assim, tendo suas obrigações familiares, tendo que manter uma casa e uma família, ainda se dedicava à família universal. Isso que nós tiramos dessa lição. Agora vamos falar do Evangelho no Lar propriamente dito, que é uma reunião familiar de estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus. Reúne-se a família em torno do Evangelho para discutir e refletir em torno desses assuntos. Como espíritas, interpretados o Evangelho, esses ensinamentos, à luz da doutrina espírita, que vem de uma forma mais clara
nos orientar, esclarecer os ensinamentos do Cristo. E por que realizar o Evangelho no lar? Toda vez que se ora no lar, promovemos a melhoria do ambiente doméstico. A vibração desse ambiente muda, ele fica diferente. O lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza, porque torna-se um ambiente de pessoas que estão refletindo, pessoas que estão amadurecendo, pessoas que passam não só a pensar em si próprias, não só a compreender a si mesmas, mas também o próximo e como a sua relação com esse próximo é afetada. Isso tudo na prática da oração, da prece e da leitura do Evangelho. Mesmo sozinho, devo fazer o Evangelho no lar? Eu vou trazer aqui para vocês uma tirinha de um desenhista chamado Wilton Pontes. Vocês podem encontrar o material dele no Google, basta procurar lá em imagens. E ele tem uns quadrinhos, na verdade tirinhas, que chamam espiritirinhas. São tirinhas espíritas, uma melhor que a outra. E esta aqui que eu vou apresentar fala sobre o Evangelho. Diz lá assim: já vai começar o Evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente. Então o rapaz ali se preparou, está com o livro, com a hora certa, a água separada, e está preocupado que vai ter que fazer sozinho. É o que ele pensa. Aqueles fantasminhas ali, na verdade, é a espiritualidade presente. Os nossos espíritos amigos, anjos guardiões, espíritos protetores, familiares, que nos acompanham. E para reforçar isso, o próprio Cristo, em Mateus 18:20, diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Olha só a importância do Evangelho no lar. Reunir a família em torno do Evangelho. E o Cristo diz que ali no meio ele estará. Roteiro para o Evangelho no lar. Aqui a gente não pretende ditar ou estabelecer uma forma, mas é um roteiro simples para que as famílias que ainda não o praticam possam praticar em suas casas. Primeiro, escolha um dia e horário na semana e reúna a família. No início é muito difícil, né? Você estabelece um dia e horário, temos que pensar em que todos possam estar presentes, tanto no dia quanto no horário, e geralmente no início se esquece do dia, ou se esquece do horário, lembra-se depois que passou, mas depois que vira hábito, ele se torna algo que todos vão lembrar. E se um ou outro esquecer, alguém vai lembrar: olha, é o horário do Evangelho. Então escolha um dia e horário que seja o melhor para você e para sua família para iniciar o Evangelho no lar. Faça uma prece de abertura simples e espontânea. Alguém, voluntariamente, faz uma prece. Nada de palavras difíceis, preces longas, uma prece simples e espontânea. Faça uma leitura de Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser sequencial ou aleatório. Aqui nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa ação que nós estamos falando aqui na palestra, a ação de reunir a família em torno do Evangelho. Então não necessariamente precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, porque existem várias outras obras que tratam sobre o Evangelho do Cristo. Por exemplo, nós temos a coleção do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, o Fonte Viva, o Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, que são livros que têm capítulos curtos, sempre comentários do Emmanuel em torno de alguma passagem do Evangelho. Existem outras dezenas ou até centenas de livros que abordam o Evangelho e que podem ser usados nessa reunião familiar. Todos podem fazer comentários sobre a leitura. Não é porque uma pessoa que está lendo que só ela pode comentar. Todos devem comentar aquilo que foi lido, contribuindo assim com o que conhecem, com a sua experiência, para enriquecer essa conversa que com certeza auxilia um ao outro. E encerra-se, o Evangelho no lar com uma prece final, onde nós ali podemos fazer os pedidos e vibrações a favor de alguém, de nós mesmos, da família, da humanidade e, obviamente, sempre agradecer a Deus. E se chegar uma visita, o que nós fazemos? Convide a visita para participar do seu Evangelho. O telefone tocou, atenda e diga que você não pode conversar naquele momento, que você retorne. Esse é um momento sagrado da família, ele deve ser respeitado. E como deve ser a participação da criança no Evangelho no lar?
A criança ela deve ser incentivada a participar de todos os momentos do Evangelho no lar. Se você tem filhos mais velhos, eles naturalmente vão participar de uma maneira mais fácil. Se você tem crianças menores, pode ser um grande desafio para contê-las naquele momento em que reclama-se silêncio, prece, meditação. Mas a criança deve ser incentivada a participar, fazendo a prece inicial, fazendo a leitura, comentando. Ela deve ser muito incentivada a comentar aquilo que foi lido e os pais devem ter o cuidado de explicar a leitura para que ela possa participar. Eu tenho filha pequena e quando ela participa saem pérolas, né, da boca dela nos comentários que ela faz. E o Evangelho no Lar são aprendizados que, quando criança, nós carregamos para a vida inteira. Minha avó paterna, que me apresentou a doutrina espírita, eu passava as minhas férias escolares praticamente inteira com ela, e ela semanalmente fazia o Evangelho no Lar, o qual eu participava com ela. Ela fazia sozinha, quando eu estava com ela, fazíamos os dois, e eu guardo vivo isso na minha memória, e tenho belas recordações que eu carrego até hoje e os aprendizados que eu obtive ali com ela. Então incentivemos as nossas crianças a participarem. Temos alguns livros que podem ser utilizados no Evangelho no Lar com as crianças. Esse aqui é o Pai Nosso, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Meimei, que tem histórias também curtas, com conteúdo moral em torno do Evangelho, e não tenho ele como um livro infantil. Ele é um livro mais fácil, mais simples, com historinhas que vão favorecer a participação da criança, mas os ensinamentos ali servem para todos. Temos mais recente O Meu Pequeno Evangelho, da Turma da Mônica, o Luiz Rui Rivas. Também é um livro que pode ser utilizado, tem um conteúdo moral e todos podem tirar proveito dele. Façamos um esforço para tirar 30 minutos para o Evangelho no Lar com a família. Olha só, o dia tem 24 horas, a semana tem 168 horas. Façamos um esforço para tirar 30 minutos para realizar o Evangelho no Lar. E ainda vai sobrar 138 horas para você distribuir como quiser. O tempo é muito importante para nós, nós temos que valorizá-lo. E o tempo bem aproveitado, esse a gente ganha muito com ele. E o Evangelho no Lar, posso garantir aqui que é um tempo bem investido, muito bem aproveitado. Agradeço aqui por me ouvirem. Esse foi um vídeo, acredito que um pouco mais rápido do que aqueles que nós estamos postando aqui no canal. Então assista aos outros vídeos do canal e compartilhem. Agradeço muito vocês, obrigado e até a próxima.